Olá, eu sou o Thiago Spikes e você está no Crass Conversa Oficial. O título desse vídeo deve ter chamado a atenção. Os games indie, um caminho para os quadrinhos independentes. Esse vídeo aqui se trata de uma ideia que eu tenho na cabeça. Eu não vou chamar de teoria porque é meio pesado, né? É uma ideia, uma visão que eu estou tendo sobre a possibilidade do mercado de quadrinhos no Brasil começar a desenrolar. E eu vi na coisa do game indie um formato que eu acho que é muito próximo do que a gente faz e pode ser um caminho para a gente seguir. Eu vou explicar melhor. Para quem não sabe, game indie é uma abreviação de game independent, né? Seria jogo independente. Se trata basicamente de um jogo, geralmente para PC, às vezes tem port para outras plataformas, produzido por um cara sozinho, ou por uma dupla, ou por um estúdio muito pequeno. Então são produções de baixo custo, com poucos recursos, comercializados fora dos grandes mercados de distribuição. Lojas, supermercados e qualquer outro estabelecimento comercial que venda jogos eletrônicos. Geralmente eles são comercializados nas próprias lojas virtuais dos consoles ou na Steam, né? Porque, para quem não conhece, é um grande portalzão lá que você pode comprar tudo que é jogo a um preço muito mais barato só no formato digital. Por terem menos recursos, obviamente são jogos mais simples, mais curtos e nem por isso menos interessantes. Aliás, alguns jogos têm enredos ou até ideias muito mais inovadoras e diferenciadas do que muito jogo de grandes produtores. E de uns anos para cá, esse tipo de produção se consolidou como um mercado de nicho. Alguns jogos, inclusive, tendo vendas muito altas, até comparáveis a de jogos mainstream. Mas ainda assim são vendidas num mercado de nicho específico. E esse termo game indie, ele pegou entre os gamers. Tem gente que adora jogo indie, só compra jogo indie, assim, é fã de carteirinha mesmo, conhece tudo, vira um outro universo. E tem as pessoas que não gostam, que recusam, falam, não, olha o gráfico dessa porcaria, olha o som disso aí. Não, pra eu jogar tem que ter gráfico digno de Play 4, de Xbox One, senão eu não quero. Gosto é gosto, tá? Opinião é opinião. Mas o que eu quero destacar é que existe um público para esse consumo diferenciado. E esse mercado se formou de uma maneira em que a pessoa que compra esse produto, ela sabe o que ela está comprando. O cara sabe que foi produzido por um estúdio pequeno, que tem menos recursos, e principalmente sabe onde comprar um jogo indie. Um exemplo bem esdrúxulo, ninguém vai para uma Saraiva procurar Slender. Os gamers já sabem que se quiser jogar um Slender The Arrival, ele tem que ir na Steam. E isso se consolidou de tal forma que você já tem estúdios menores dedicados inteiramente à produção desse tipo de jogos. As pessoas estão conseguindo ganhar dinheiro com isso, mesmo que ainda não se compare com o mainstream, há um público para isso. Vendo tudo isso, eu penso, por que que isso também não poderia acontecer com os quadrinhos independentes? Essa é a minha visão, essa é a ideia que eu tenho. Ainda cabe a nós, como artistas, quadrinistas, fazer, obviamente, uma boa apresentação do nosso trabalho, mas simplesmente orientar, explicar para os leitores por que a gente não consegue ter um ritmo de produção de uma Marvel, de uma DC ou de uma Weekly Shonen Jump. Obviamente é um outro mercado, é como você comparar uma indústria grande de jogos com uma produtora de jogo indie. Por que que os quadrinhos independentes não são comercializados nas bancas de jornais ou em grandes canais de vendas de quadrinhos mainstream? Pelo mesmo motivo que os jogos indie não têm mídia física e também não são comercializados em grandes lojas. Porque são produtoras menores, porque são estúdios pequenos que não têm estrutura e condições de competir com o que é mainstream. E isso que eu falo é em questão de tecnologia, em questão de recursos, não em questão de criatividade da ideia e do fator diversão. Que é isso que os gamers que apreciam jogos indie buscam nesse tipo de jogo. Tem vários jogos indie com ideias muito melhores do que muito jogo mainstream. Veja games de terror, por exemplo. Jogos independentes têm dado uns chutes no saco das grandes produtoras. Eles têm arriscado mais, eles são mais ousados. E eu vejo isso também com os quadrinhos independentes. Pessoas têm feito trabalhos com ideias, com histórias muito boas, que eu particularmente nunca vi nada parecido nas bancas de jornal. Se essa mentalidade do público do game indie passasse a acontecer também com os quadrinhos independentes, poderia ser um grande passo para finalmente formar uma cultura de consumo,
onde os artistas poderiam produzir seus trabalhos, mesmo que em tiragens menores, mas que começasse a se tornar viável, porque há público para consumir esse tipo de trabalho. E quem compra um quadrinho independente sabe o que está comprando, sabe que não está comprando um quadrinho de uma grande produtora, e ele está buscando o fator diversão. Eu sempre destaco que o artista, ele nunca pode culpar o público pelo insucesso do seu trabalho. Isso é um erro, né? Falar que o público não tem cultura, é culpa do público, é preconceito. Não. O público é muito simplista. Se ele gostou, ele compra. Se ele não gostou, ele não compra. Ponto. Porém, eu acho que no nosso caso, passar essa ideia do game indie para o mercado de quadrinho independente é uma coisa válida. Porque você está realmente mostrando para as pessoas com honestidade o que é esse produto que ela está comprando. E ela não vai fazer comparação com o mainstream, porque ela sabe que é outra coisa. O interesse das pessoas começa a se tornar tão grande que elas mesmas vão atrás de onde isso pode ser comprado. No caso dos games indies, a Steam. No caso dos quadrinhos independentes, pode ser um grande portal, de repente as lojas virtuais, ou um quadrinho para leitura digital, no caso do Social Comics, que é extremamente barato e acessível para todo mundo, tem mais de 2.000 títulos cadastrados. Então eu acho que isso é uma coisa que pode ser um caminho para formar essa cultura de consumo. Como essa cultura do game indie já está estabelecida, se nós adotarmos, essa cultura estabelecida do game indie para o mercado de quadrinho independente, isso pode até servir como um atalho para você começar a viabilizar o mercado. E para isso eu consigo ver que a internet é o caminho. Seja uma loja virtual, seja um grande portal, canal de divulgação, a internet vai ser o caminho. E aí, se isso começa a vingar a ponto de você considerar que há um consumo suficiente, aí a gente consegue pensar em coisas maiores, distribuir em comic shops, lugares setorizados, eventos específicos com essa temática. Imagina um evento só de game indie, de produtoras menores, vocês não iam achar legal? Eu sei que o público gamer ia adorar isso, se é que já não existe. Já pensou se isso pega também para os quadrinhos independentes? E o público se junta e acha isso uma coisa bacana, uma coisa diferenciada? Então as possibilidades que podem acontecer se isso vingasse para cá são enormes. Eu acho que um objetivo comum meu e de todos os outros quadrinistas no Brasil é tentar construir uma cultura de consumo para os quadrinhos independentes, para os quadrinhos de autores brasileiros. Se a gente conseguir isso, cara, o que dá para se fazer depois, mind blowing, bicho. Então é isso, gente. Essa é uma visão que eu queria compartilhar com vocês, com você que é autor, quadrinista ou mesmo leitor. Com várias pessoas que eu tenho conversado sobre isso, eles acharam um ponto de vista interessante. Comente aí o que você achou sobre isso. Se você quiser tentar adotar essa ideia para você também, fique à vontade, não precisa me acreditar. O que eu quero é que as coisas aconteçam, porque vai ser bom para mim e para todo mundo. Mas eu acho que isso é um caminho, cara. Eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer. Por que não? Então, vamos tentar passar para o público que a produção de quadrinho independente é semelhante do game indie. Eu acho que já vai estar totalmente justificado, ele vai entender, e o melhor de tudo, com uma conotação positiva, que é o que a gente precisa nesse momento. Então vamos ver aí, quem sabe a gente retoma esse assunto. Então é isso aí, estamos conversados. Por enquanto.